Ao longo desses últimos meses, vamos dizer, do ano passado para cá, o Vida e Saúde abordou aqui algumas vezes a Covid-19. Cuidados, alertas, o que é que a gente pode fazer, mas hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre o que fazer depois de ter passado por essa doença. A Covid-19 mudou a nossa realidade nos últimos 2 anos, né? Então essa doença se mostrou perigosa, mortal. E mesmo para pacientes que tiveram um desempenho positivo sobre a doença e sobreviveram, hoje podem estar enfrentando consequências. Agora, todos nós estamos, na verdade, tentando entrar em uma normalização e essas sequelas parecem dificultar o recomeço para muitas pessoas no mundo todo. E eu quero saber, você tem sentido alguma sequela pós-Covid-19? E a pergunta que fica é, será que existem tratamentos específicos? A gente convidou hoje para conversar com a gente o Dr. Luiz Fernando Sela, que é fundador da Sou Saúde e médico do estilo de vida. Mas é claro que você também pode participar, pode mandar aqui para a gente a sua dúvida ou o seu caso, contar como é que está sendo aí com você, como é que foi. O nosso WhatsApp está aberto para você no número 12 98266 0004. Você pode usar o QR Code aqui também, escaneando aqui o seu celular, você vai ser levado para o nosso contato e pode então participar com a gente. Na medida do possível, a gente traz a sua participação aqui. Oi, doutor Luiz, tudo bem? Bem-vindo ao Vida e Saúde. Oi, Teru, tudo bem? Muito obrigado por me receber. Eu é que agradeço. Eu quero, doutor, trazer aqui uma definição, né? O que é que pode ser considerado sequela pós-Covid-19? A gente tem algumas clássicas e algumas não muito relacionadas, eu diria assim. Teru, sintoma pós-Covid-19 são aqueles sintomas que surgem e persistem após a fase aguda da infecção, né? Tanto sintomas novos, como também o agravamento, talvez, de uma doença prévia que a pessoa já tinha. Agora é o seguinte, doutor, muitos especialistas falam da Covid como sendo causadora de uma tempestade. Estou mostrando aqui um corpo humano cheio de raios, né, luminosos aqui, uma tempestade inflamatória. Será que a gente pode relacionar esses diferentes sintomas ou sequelas pós-Covid por causa dessa tempestade? Quando tem tempestade, eu estou até aqui com uma capa de chuva, um guarda-chuvinho aqui. Quando tem tempestade, faz bagunça. A casa pode até cair alguma parte da casa, fica bagunçado. Explica pra gente um pouquinho sobre essa questão tão ampla, né, da Covid-19. Sim, Teru, perfeito. A gente sabe hoje que a Covid-19 ela não é uma doença respiratória, ela não pega só o pulmão. Ela é uma doença inflamatória e sistêmica, ou seja, ela afeta o corpo inteiro. E o vírus ele é capaz de causar no corpo um processo inflamatório tão grande, que a imunidade, né, na tentativa de combater o vírus, produz uma série de substâncias químicas que nós chamamos de citocinas. Só que a produção dessas citocinas ela se torna tão grande, né, e quanto mais grave é o caso do Covid, maior é a produção dessas moléculas inflamatórias, que o corpo fica inundado com essas citocinas e por isso que a gente chama de uma tempestade de citocinas, uma tempestade inflamatória, levando consequências no sistema cardiovascular, no sistema nervoso, na pele, no cabelo, no rim, no fígado, no pulmão, ou seja, praticamente todos os órgãos sofrem. Agora, é interessante, né, doutor? Porque mesmo depois da inflamação ou da infecção pela Covid ter sido controlada, esses sintomas permanecem, né? Eu vou trazer aqui alguns sintomas que estão sendo relatados agora e que não eram sintomas óbvios antes. Acho que está aqui em outro lugar. Peraí, deixa eu achar. Aqui. Dormência em partes do corpo. Sim, Teru, como eu falei, né, a Covid-19 ela causa inflamação, inclusive no sistema nervoso. Então, a própria perda do olfato, né, que muitas pessoas reclamam, é uma lesão
causada aqui no nervo olfatório, que leva a sensação do cheiro para o cérebro. Se afeta este nervo aqui, podem afetar outros nervos do corpo, né, levando a dormências nos braços, pernas, em algum outro lugar. Vou trazer aqui um outro sintoma que não era muito, né, comentado na primeira fase ou no primeiro momento da Covid, que seria a desatenção. Mais uma vez, né, a gente falando de sintomas um pouco mais, assim, não relacionados com sistema respiratório. Isso mesmo, Teru, bem observado. Não é só o pulmão que sofre, o cérebro também sofre, né? O cérebro também é um órgão que sofre com essa inflamação. Então, muitas pessoas se queixam de insônia, agravamento de depressão, de ansiedade e até a desatenção, como você falou. Parece que o cérebro fica um pouco perdido, dificuldade de concentração, a pessoa fica um pouco mais avoada, um pouco aérea. Isso pode também ser um dos sintomas da síndrome pós-Covid. Olha esse outro sintoma aqui, doutor, que as pessoas têm relatado muito: depressão e ansiedade com crises bem exageradas, eu diria até. Isso mesmo, Teru. A gente sabe hoje que a depressão, por exemplo, não é só causada por um problema, por alguma dificuldade que a pessoa está passando na vida, ou mesmo pela genética, mas a depressão também tem relação com uma inflamação do cérebro. Então, uma pessoa que tem alguma inflamação no cérebro, o sintoma, né, desse cérebro que não está funcionando bem pode se manifestar através de uma depressão, mesmo de um quadro de ansiedade. Então, isso pode acontecer como um novo sintoma, mas também pode ser um agravamento de uma doença que a pessoa já tinha. Talvez ela já tinha depressão e ansiedade, mas percebe que agora tudo piorou. Agora, nessa questão aqui da depressão e ansiedade, doutor, vale lembrar que a própria condição mundial, né, da pandemia já traz essa apreensão e já traz também esse medo do que vai ser, essa preocupação. Será que eu vou sobreviver? Será que vou passar bem? Como é que vão ficar os meus familiares? Então, tem também uma questão, talvez biológica, química aqui, mas também tem uma questão de ambiente aqui, né? Totalmente, Teru. O Covid foi uma avalanche mundial, né, que pegou muita gente de surpresa. Então, as preocupações, né, financeiras, econômicas, as preocupações de saúde com familiares, as perdas, né, que as pessoas tiveram, tudo isso afeta o emocional, especialmente daquelas pessoas que ficaram hospitalizadas, né, aquelas pessoas que ficaram no hospital, foram entubadas, foram para a UTI, né, que viram a morte chegar perto. Essas pessoas são mais afetadas e podem desenvolver esses quadros de depressão e ansiedade. Além desses sintomas relatados aqui, sequelas, melhor dizendo, a falta de memória, também relacionado com a desatenção aqui, também é um sintoma que tem sido muito relatado. As pessoas não conseguem gravar informações importantes, se sentem novamente deslocadas, porque faz falta essa característica. A gente precisa disso, né? Sim, Teru, na verdade, esses sintomas que a gente está falando hoje, eles têm muita relação entre si, né? Muita relação com um mau funcionamento do cérebro de uma forma geral, né? Então, desatenção, dificuldade de foco, a depressão, a ansiedade, esses formigamentos nos nervos em alguma parte do corpo e a memória também, né? O cérebro também é responsável pelo processamento e o armazenamento das informações, especialmente durante o sono. Então, uma das coisas que acontece no Covid é que algumas pessoas relatam insônia, né? Elas não conseguem dormir direito. E se não dorme direito, você não armazena direito as informações, o que pode levar a queixas de perda de memória. Olha, a gente não ignorou aqui os outros sintomas, gente. Fadiga, queda de cabelo, a tosse persistente, a falta de ar, né, o olfato, o paladar alterados por um bom tempo para algumas pessoas após a doença. Mas a gente também está olhando, agora os especialistas especialmente estão olhando com bastante atenção para as outras sequelas que a gente acabou trazendo hoje aqui. Doutor Luiz, enquanto você comentava aqui sobre
esses sintomas aqui, chegou uma interação que eu quero trazer na tela, que tem tudo a ver com isso que você acabou de falar aqui. O Joás, de Recife, diz que teve Covid em novembro de 2020 e desde então não é mais o mesmo. O relógio biológico mudou, ele diz que só consegue dormir às 3 da manhã e coisa que antes ele dormia no máximo às 10. E diz que está enfrentando aí transtornos de ansiedade. Difícil, hein? Olha só, Teru, isso aí é mais um exemplo do que a gente vem falando, né? Como o Covid consegue bagunçar o sistema nervoso central e o nosso relógio biológico, né? O que deve estar acontecendo com esse rapaz é que o relógio biológico dele ficou desincronizado da natureza, né? Então o sol se põe cedo, ele deveria dormir cedo, mas ele não consegue dormir até 3 horas da manhã. Então tá com jet lag pós-Covid, né? Vamos chamar assim. Precisa procurar um médico, fazer algum tipo de tratamento para ver se consegue restaurar esse relógio biológico, porque do relógio biológico dependem muitas funções importantes do corpo, né? A imunidade, os hormônios e uma série de outras funções. Com certeza. Agora, eu quero convidar você de casa para acompanhar a história de alguém que enfrentou o Augusto, na verdade. Ele teve os primeiros sintomas de Covid já no Dia dos Pais, mas é agora que ele tem que fazer vários tratamentos para se recuperar das sequelas que a doença deixou. Vamos conhecer melhor essa história. A luta contra a Covid-19 ainda assusta muita gente. E não foi diferente com o Augusto. Depois de longos dias na UTI, ele ainda precisou lidar com as sequelas deixadas pela doença. Tudo começou em uma data festiva, mas o que era para ser um momento de alegria acabou se tornando um pesadelo. Olha, os primeiros sintomas bem claros eu percebi no domingo, dia 8 de agosto, Dia dos Pais. Eu já dormi mal do sábado para domingo e acordei com febre, dor no corpo. A gente desconfiou de uma gripe forte ou Covid-19. E estávamos na minha casa, a minha esposa e eu, meus 2 filhos, mais o meu sogro, minha sogra e meu cunhado. E todos começamos a ter sintomas mais ou menos próximos, né? Depois que meu sogro voltou para a casa dele, em Joinville, nós fizemos testes, todos estávamos com Covid-19. O Augusto já havia recebido a primeira dose da vacina há mais de 30 dias quando foi infectado, mas isso não impediu que os sintomas se agravassem rapidamente. Uma semana depois dos primeiros sintomas, ele precisou ser internado. O primeiro exame que eu fiz, a tomografia, indicava comprometimento do pulmão em 25%. Já nessa madrugada de terça, o comprometimento estava em 60%. Mas esse era apenas o 3º dia de internação. Foi quando o médico informou que ele seria transferido para a UTI. Eu passei 8 dias na UTI, sendo que os 3 primeiros dias eu continuei numa curva de piora muito forte. Eu não conseguia responder aos tratamentos, eu sentia muita dor nas costas. Por um verdadeiro milagre, ele conseguiu se recuperar. Passou então para a segunda fase dessa luta, o pós-Covid. Eu tive 2 tipos de sequelas físicas. Por causa do tempo de internação, muita fraqueza muscular. Eu perdi muita massa muscular durante o período de internação, perdi 8 quilos. E o segundo tipo de sequela é pulmonar, então a capacidade do pulmão está bem reduzida. Eu conseguia correr, fazer atividades físicas normais, jogar futebol, nadar com tranquilidade. E agora eu não consigo mais. Mas para quem saiu do hospital sem conseguir andar, estar de pé já é uma grande vitória. Com tanto esforço, essa recuperação vai longe. Nas primeiras 2 semanas após a alta, eu consegui fazer 2 sessões de fisioterapia todos os dias. Então eu fazia uma sessão de fisioterapia mais focada na recuperação da musculatura ou da capacidade física de locomoção e assim por diante, e uma sessão mais focada na parte respiratória. Então eu aprendi vários exercícios respiratórios que eu posso fazer em casa, no horário que eu não estou na fisioterapia, e eu continuo fazendo fisioterapia agora, mas numa frequência um pouco menor, 1 a 2 vezes por semana, e mais atividades físicas aeróbicas, academia, para recuperar
realmente a força, né, e a musculatura que eu tinha antes. Essa força de vontade é de quem quer aproveitar ao máximo a segunda chance de viver. Enquanto Augusto melhora, cumpre também o propósito de ajudar pessoas que enfrentam lutas semelhantes às dele. Para quem está enfrentando Covid, eu diria o seguinte: segura na mão de Deus, Ele está com você e junto com Ele você vai escapar dessa, você vai superar essa doença. E para quem já passou pela Covid e está num processo de recuperação, eu diria tenha paciência. É um processo lento, a gente fica com o pulmão comprometido, busque ajuda profissional, tanto para a parte emocional, né, um atendimento psicológico, quanto para a parte física. Um profissional de fisioterapia ou um personal trainer pode te ajudar a recuperar o condicionamento físico. Parabéns, doutor Augusto, que Deus continue te abençoando, que você continue melhorando e que bom, né, que vários de nós superamos, vencemos, estamos na luta. Eu estou aqui com minha capa de chuva, porque a gente falou agora há pouco sobre ser uma tempestade de inflamação, a Covid-19, e a gente, diante de uma tempestade, precisa fazer o quê? Precisa procurar abrigo, precisa procurar cuidado, precisa se precaver. Então eu vou ficar aqui com a minha capa para te lembrar que os cuidados ainda precisam persistir. Vou falar mais sobre ele já já, mas agora eu queria conversar com o doutor Luiz aqui sobre o que é que dá para ser feito com essas sequelas que a gente trouxe aqui, e muitas delas que o doutor Augusto comentou aqui com a gente também. Ele falou, por exemplo, doutor, de fisioterapia para melhorar essa função muscular e reabilitação mesmo, né? Exatamente, as sequelas físicas, Teru, a fisioterapia ajuda bastante, como ele falou, tanto a fisioterapia motora, a fisioterapia também para o pulmão, né? A fisioterapia respiratória também é importante. Exercícios físicos estão entrando nesse time aqui também. Eu senti muita melhora depois que eu comecei a fazer atividade física de maneira progressiva. Sim, o exercício vai melhorar a capacidade do pulmão, né, de absorver o oxigênio, vai melhorar o sistema cardiovascular e ele também ajuda a restaurar o músculo, né, que pode ter sido perdido durante todo esse período de inflamação, né, da tempestade de citocinas e também da imobilidade. Agora, quando a gente está, doutor Augusto ainda está bem, já está se recuperando, mas tem gente que ficou sem poder andar, né? Então, além de fazer atividade física monitorada, além de fazer fisioterapia, também vai ser preciso talvez uma reposição de proteína para dar esse start mais forte aí nesse início, né? Sim, especialmente para as pessoas que perderam massa muscular, né, Teru? A reposição proteica, ela é importante para restaurar a massa muscular junto com os exercícios, né? Tudo isso vai estimulando, né, o corpo a se recuperar. E tem um outro ponto também que eu quero frisar, que você vai mostrar aí, que é a alimentação, né? A alimentação rica em frutas, verduras, legumes, grãos integrais, sementes, castanhas, precisa ser uma alimentação bastante anti-inflamatória e antioxidante, né, para baixar essa inflamação. Já virei aqui, a alimentação, às vezes vai precisar suplementar, a alimentação vai precisar de um reforço e talvez até de uma suplementação, né? Exatamente, algumas pessoas precisam de uma suplementação, de algumas vitaminas ou mesmo alguns remédios até naturais que podem ajudar a baixar a inflamação e ajudar o corpo a se recuperar de forma mais rápida. Por isso que nesse caso é importante procurar um profissional de saúde capacitado para isso. Agora, gente, existem recursos que estão disponíveis para todos nós e muita gente se atentou para esse cuidado aqui, ó. A exposição solar, tão necessária no tratamento e também pós-Covid, vai ajudar um pouquinho nessas sequelas. Vai sim, Teru. Primeiro porque o sol, além de produzir a vitamina D quando bate na pele, né? E a vitamina D, ela ajuda a modular a inflamação. O sol também melhora o nosso humor, diminui a ansiedade, melhora a qualidade do sono, deixa a gente mais animado e com mais energia, né? Então é de verdade um santo remédio da natureza. E vai ajudar também nessa questão, né, regulando o ciclo circadiano, ou seja, ajuda a relaxar para à noite tentar dormir melhor, para tentar regular esse ciclo do sono, que eu senti isso também muito na pele. Houve uma ruptura ali na minha rotina, na minha sequência, que eu precisei de determinação para voltar ao normal depois, doutor. Então, tudo que puder fazer é importante, né?
Além disso, atividades confortantes. Muitos sintomas estão carregados também com problemas emocionais, com cargas emocionais. Tem famílias, doutor, que enfrentaram a doença familiarmente, né? Todos ficaram doentes. Exatamente, Teru, é muito importante. O impacto do Covid, ele também é a nível emocional, né? Então, nesse momento, como o paciente acabou de falar no vídeo, é importante atividades que trazem paz ao coração, né? A oração, a fé, né? Você exercitar a espiritualidade, estar próximo de quem você ama, quem sabe, né? Passar um tempo na natureza, num local tranquilo, tudo isso para você se centrar novamente, né? E recomeçar a sua vida. Olha, eu vou trazer essa daqui, mas nem vou pedir para o doutor comentar, porque ele já falou da importância de buscar essa regulação do sono através dos recursos naturais. A gente falou várias coisinhas aqui importantes, exercício, a exposição ao sol, mas às vezes vai ser preciso ajuda médica. Então, só para encarar esse primeiro momento mais difícil, é importante você buscar soluções específicas para essas sequelas. Chegou uma interação que eu quero trazer aqui, doutor. Nesse momento, quem falou para a gente foi o Maurício Frutuoso, lá de Pontal do Paraná. Ele disse o seguinte: tive Covid em maio e fiquei alguns dias internado em estado grave. Como sequela, ainda tenho dificuldade para respirar e isso me incomoda muito. Ele quer saber, doutor, vai passar? Quanto tempo ele vai ficar assim ainda? Olha só, ele está com maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, 5 meses aí pós-Covid. Pode passar sim, né? Essa sequela respiratória, ela geralmente não é definitiva, então ainda é recente, né? O quadro dele faz aí poucos meses, algumas pessoas chegam a ter sintomas até por 9 ou 10 meses depois. É importante que ele faça uma avaliação pulmonar para ver qual é o grau de sequela que ele tenha e procure talvez um pneumologista, que é o médico especialista em pulmão, que talvez recomende algum tipo de fisioterapia respiratória específica para ajudar o pulmão a se recuperar. Importante também que ele vá fazendo exercícios físicos aeróbicos, mesmo que ele comece bem leve e vai aumentando gradativamente a intensidade para ele ir estimulando esse pulmão a se recuperar mais rápido. Gente, muitas pessoas estão estão enfrentando essas dificuldades, reabilitando-se, voltando às rotinas, mas o cuidado, eu fiquei aqui boa parte do programa com essa capa mostrando que é uma tempestade e que é difícil mesmo, são vários sintomas, várias sequelas, a gente precisa se cuidar, precisa se proteger, mas passado o susto, passado aquele primeiro momento da bagunça, a gente pode sim desfrutar de uma vida mais tranquila, mas o cuidado jamais deve ser deixado de lado. Eu acho que mudou muito a nossa cabeça com relação aos cuidados, né? Lavar as mãos, usar as máscaras. Doutor Luiz, eu acho que a gente está aprendendo um novo caminho por aqui, né? Exatamente, Teru. O Covid veio, pegou muita gente, muitos sobreviveram, muitos faleceram, muitos estão lidando com a síndrome pós-Covid. Nós mesmos médicos ainda não sabemos todas as respostas, estamos aprendendo com a doença também. O grande segredo é você se cuidar, fazer a sua parte, ter um estilo de vida saudável, como o programa sempre preconiza, cuidar da sua saúde emocional e, acima de tudo, ficar próximo de Deus, porque são nesses momentos onde parece que a gente perdeu o chão, que a gente tem as forças, né, nesse Deus que tudo pode e que nos ajuda sempre. Doutor Luiz, é muito bom conversar com o senhor aqui, porque a gente não fala só de um problema de saúde ou só de uma solução. A gente consegue ver como Deus é completo realmente e prover vários remédios, várias situações para que a gente alcance essa saúde tão necessária para a gente. Obrigada pela participação aqui mais uma vez. Quem está acompanhando, gostou da nossa conversa, quer conhecer mais do trabalho do Dr. Luiz, acessa lá no Instagram, gente, @sousaude, SOW, tá? É SOW de semeador, né, em inglês. Sou Saúde. Isso. Que tem muita coisa boa por lá. E tem o site também, né, doutor? Tem o site, chama sousaude.com. Lá você vai encontrar dicas, orientações sobre estilo de vida, prevenção de doenças. Estamos agora no mês do Outubro Rosa, dando uma série de dicas aí para a saúde da mulher. Então não deixe de nos acompanhar. Ai, maravilha. Obrigada, doutora. Até a próxima.
Olha só, a gente vai fazer um rápido intervalo agora. Na volta, o Dr. César vem com um tema muito interessante aqui no Vida e Saúde. Ele vai falar sobre transtorno de personalidade borderline. E ainda hoje eu te ensino esse fricassê Vida e Saúde. Eu volto já.